Essa... deu certo já. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a palavra de Deus. Porque o tópico que a gente vai estudar hoje é esse aqui, a Bíblia. Como é que foi criada a Bíblia, como é que se chegou ao consenso, por que eles escolheram esses livros, por que eles são inspirados por Deus, por que a gente deve ter a Bíblia como a nossa regra de fé. Mas antes de falar da própria Bíblia, eu quero falar sobre a revelação. Eu já citei isso, né? Meu pai fala isso também de vez em quando. É que o conteúdo, qual é o conteúdo da revelação? A gente costuma falar, enfatizar bastante que a revelação é Jesus. A revelação é uma pessoa. A revelação não é um texto, não é um argumento, não é uma filosofia. Então, o conteúdo da revelação é o próprio Cristo. O conteúdo da revelação é a pessoa de Jesus. Então, quando os homens, por exemplo, você tem uma experiência com Deus, se Deus aparece para você, te fala alguma coisa, esse fato é a revelação. O que você conta para os outros acerca desse fato não é a própria revelação, mas é o testemunho da revelação. E é assim que a gente acredita que a Bíblia é. A Bíblia é o testemunho fiel, totalmente fiel, da revelação de Deus aos homens. E aí a gente chega também nesse termo que eles usam, que é palavra de Deus. Por exemplo, a gente pega a Bíblia e fala, isso aqui é a palavra de Deus. Isso está certo em um sentido. Em qual sentido? No sentido de que Deus assina embaixo, em tudo que está escrito aqui. Porque foi Ele que providenciou esse testemunho, foi Ele que inspirou esses profetas para escreverem essas cartas, esses livros. Mas em qual sentido não pode ser afirmado que isso aqui é a palavra de Deus? No sentido mais técnico, que é o sentido do que a gente estava falando aqui do conteúdo da revelação, porque a palavra de Deus também é chamada o próprio Cristo. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, está escrito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ela estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Se a palavra é o próprio Cristo, então esse texto aqui não pode ser a palavra, porque Cristo não está contido aqui. O que a gente acredita? É que todas as vezes que a gente lê esse testemunho acerca de Cristo, acerca da revelação providenciado por Deus, a própria palavra de Deus, que é Cristo, se revela dentro de nós e dá testemunho dessas palavras. E por isso a gente sabe que elas são verdadeiras, por causa dessa própria presença viva e atual de Deus, do Espírito Santo dentro de nós. Então, isso às vezes pode parecer só uma coisa técnica, né? Mas é importante assim só para a gente diferenciar, até por curiosidade também, porque na prática acaba sendo muito a mesma coisa. Mas a gente não pode dar um poder para algo que não tem um poder que a gente está falando. O poder é da pessoa de Cristo, não do argumento, não do texto. Por exemplo, Jô Soares, ele falou algumas vezes que ele já leu a Bíblia de cabo a rabo. Não sei nem se foi só uma vez, mas ele é ateu. Então, a gente conhece várias pessoas que leem a Bíblia e não se convertem. A palavra de Deus não é viva e eficaz para atingir o coração do homem, até o interior, até a divisão das medulas, da alma e do espírito. Se ela é viva e eficaz, como é que um ateu pode ler a Bíblia e não se converter? É porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. É preciso que Ele se revele, e o texto é esse testemunho apenas. Ele não tem um poder mágico. O poder é da pessoa, é de Deus, né? Bom, mas eu vou ler aqui, que é um resumo do que eu acabei de falar, que é o seguinte: a palavra de Deus é o próprio Jesus, o Logos divino. O que é esse Logos? No grego, essa palavra que está escrita no Evangelho de João, no princípio era a palavra, em algumas versões verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
No grego é logos ou logos. E logos era um conceito filosófico. Logos tem várias traduções, por isso que a gente tem Bíblias com traduções diferentes, mas que pode, dependendo da situação, pode ser palavra, pode ser verbo, pode ser razão. Logos, inclusive, é de onde vem a palavra lógica. Lógica que dá sentido às coisas, uma coisa que tem sentido. Mas eu quero explicar um pouquinho mais a questão do logos, que é o seguinte: isso aqui é um conceito filosófico que existia na época. A filosofia estava no seu auge na época que a Bíblia, que João estava lá escrevendo o Evangelho. Então eles tiveram contatos com alguns filósofos gregos, algumas tradições filosóficas. E logos era o nome que os filósofos gregos davam para origem de todas as coisas. Eles assumiam o seguinte: olha, tudo veio de algum lugar. As coisas que estão aqui no mundo, elas tiveram início. E todas elas vieram de alguma coisa que deu início a tudo. E essa coisa primeira que deu início a tudo e que não teve começo, que alguma coisa, no final das contas, tem que não ter um começo, essa coisa eles chamavam de logos divino, que era a causa primordial de todas as coisas. Aí João, inspirado por Deus, é claro, ele vai lá e pega, tá vendo esse conceito filosófico que vocês usam aí? Esse é Deus, esse é Cristo. E ele fala, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era o próprio Deus. Aí, seguindo aqui, a revelação de Deus, o meio de salvação, que é Cristo, a própria verdade encarnada. A palavra de Deus que nos salva é a própria manifestação de Cristo em nós, pelo beneplácito da sua vontade, e através do testemunho da revelação, e esse testemunho escrito pelos profetas e apóstolos. As Escrituras Sagradas, portanto, o Velho e o Novo Testamento, são testemunhas da palavra de Deus, e não a própria palavra de Deus, registradas por escrito pela inspiração do Espírito Santo. Está meio... umas palavras aqui, tá digitado, erro de digitação, né? Bom, aqui tem alguns outros tópicos, mas eu vou partir já para a questão da Bíblia, do cânon. Por que a gente tem esses livros aqui, né? Por que a gente tem esses 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento? Por que não outros? Será que não teve outros profetas que escreveram outros livros? Por que entrou esses aqui? Isso aqui é uma história que, não sei se vocês já ouviram, já leram sobre isso, porque às vezes acho que a maioria das pessoas não costumam saber com os detalhes. Mas vocês já ouviram alguém explicando isso? Já leram também, né? Bom, mas eu vou só então falar de novo para a gente relembrar. E aí a gente vai pontuando algumas coisas aqui. O Antigo Testamento, o primeiro autor, ou o mais consagrado entre os judeus, porque os livros que são considerados mais sagrados pelos judeus, que nunca teve nenhuma dúvida sobre eles, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Segundo a tradição, foram escritos por Moisés. E Moisés escreveu então sobre um monte de coisa que aconteceu antes dele. Como? Porque Deus revela para ele. Então Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e nesses 5 primeiros livros está a lei revelada para os judeus, a lei que Deus estabelece para aquele povo. Então eles levam esses livros muito a sério, eles inclusive chegam a decorar, era transmitido de forma oral. Só que ao longo do tempo Deus vai se revelando para outras pessoas, para os profetas, para Davi, por exemplo, que era rei, que escreve a maioria dos salmos, para o filho dele Salomão, Provérbios, Eclesiastes, e assim por diante. Vão se passando os séculos e os séculos e vão tendo aqueles livros. Só que quando tem a dispersão dos judeus, que eles vão lá para a Babilônia, aí começa a ter contaminação de outras doutrinas, de outras religiões, e eles começam a perceber que eles precisam se ater. Qual é a nossa fé? No que a gente crê? A gente precisa ter um manual, a gente precisa ter alguma coisa mais organizada, né?
E Esdras, por exemplo, é um desses caras que a Bíblia fala que são os escribas, que era responsável por justamente escrever a lei, documentar, transmitir para os outros. E aí, quando esse povo volta, ou sai da Babilônia e começa aquela reconstrução do templo, e começa a volta do povo judeu para um lugar só, eles começam a formar esse cânon, que é o Antigo Testamento. E quando que isso aconteceu? Lá por volta de 450 a.C. Então, 450 é bastante tempo. Mas assim, até está um pouco recente. Então, no momento que Jesus aparece, fazia mais ou menos 450 anos só que o Antigo Testamento mais ou menos tinha sido fechado. Esse aqui é o Antigo Testamento, esses aqui são os livros que a gente tem como regra, como cânon, e cânon significa régua de medir, que é como o modo como eles escolheram. Por exemplo, a gente usa essa palavra para falar de quando alguém é canonizado. E aí tem até um teor agora que é sagrado, né? Uma coisa que é canônica, uma coisa que é sagrada, que você não pode alterar, ou colocar coisas a mais, ou tirar coisas que estão lá. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é mais ou menos quando eles foram fechar o Novo Testamento, e não por completo, não de forma dogmática, era lá pelo século 350 depois de Cristo. E então passaram mais ou menos uma quantidade de tempo parecida, né? De antes de Jesus, Antigo Testamento, depois de Jesus, 350, lá 400 depois de Cristo, na época de Agostinho. Eles tinham uma discussão sobre isso, e eles assim tinham um consenso mais ou menos. Olha, esses livros aqui, alguns tinham 26 livros, outros 27, outros tinham 28. Alguns, por exemplo, queriam excluir as cartas de Paulo. Outros queriam colocar alguns outros livros que eram utilizados. Mas como é que então se fecha isso? Como é que escolhe quais eram os livros, as cartas que a gente usa no Novo Testamento, e com qual razão? Bom, essa discussão durou séculos. Inclusive a Igreja Católica foi dogmatizar o Novo Testamento, fechado mesmo, só no ano 1547. Antes disso, eles usavam na prática os mesmos livros, mas não tinha essa dogmatização, esse cânon fechado. E como é que eles elaboraram isso, a forma? Como é que a gente vai discutir e por que eles começaram a elaborar isso? Tinha um sujeito, por exemplo, lá no ano 130 mais ou menos depois de Cristo, chamado Marcião. Marcião, ele começou a falar que o Antigo Testamento não era de Deus, que o Deus que estava ali no Antigo Testamento não era o mesmo Deus ali do Evangelho, que na verdade era uma ideia gnóstica da época, que os gnósticos acreditavam que o Deus que tinha criado esse mundo não era o Deus criador de tudo, era um outro Deus, uma divindade menor, que na verdade era má. Porque eles pensavam assim, se esse mundo é tão mau, um Deus que é perfeito não pode ter criado. Ou seja, era só um subterfúgio, porque eles não conseguiam compreender Deus, e aí eles criaram uma explicação meio que tentando justificar Deus. É que esse Deus aí não é mesmo Deus. Ou seja, era só palhaçada de homem, né? Pessoas que, por não conseguirem compreender, começavam a inventar as suas próprias teorias. E Marcião era um desses caras que falou assim, Antigo Testamento vocês podem esquecer, apaga, porque nada daquilo ali serve para nós, porque aquele Deus não é o Deus que a gente conhece. E é claro, isso é uma heresia, a gente não acredita nisso. A gente acredita que é o mesmo Deus. Inclusive o meu pai tem o trabalho aqui, enquanto eu vou falar da confissão, ele vai mostrando esse Deus da graça no Antigo Testamento, na Bíblia, nas Escrituras. Ele vai mostrando como que essa graça, esse Deus de amor estava se revelando desde o começo e sempre foi igual a gente, que às vezes
não conseguem entender, né? Mas aí, por surgirem essas teorias malucas, pessoas falando, isso aqui não é, isso aqui é. Aí eles começaram a perceber, bom, não tem mais os apóstolos já morreram, então a gente precisa botar ordem nesse negócio. E começa a discussão, e eles pegam 4 princípios para fechar esse cânon, para adotar quais livros eram de fato inspirados por Deus e quais não eram. O primeiro deles é o seguinte, tem que ter origem apostólica. Se não foi um apóstolo que escreveu, ou pelo menos alguém que conviveu com eles, esse livro não pode ser usado por nós, porque ele é menos importante, né? O que importa é as testemunhas primárias, quem conviveu com Jesus. E aí, qual é o segundo critério? A universalidade. Universalidade já tinha várias igrejas naquela época, naquele tempo, espalhadas na África, na Ásia. Eles falavam, qual que é o costume, por costume, quais livros essas igrejas utilizam. E aí eles vão fazendo uma média dessas igrejas, e eles perceberam que a maioria usavam praticamente os mesmos livros. E aí eles vão fechando, excluindo um aqui, excluindo o outro, para ter uma certeza mais clara, né? Qual a terceira regra que eles usaram? Não pode discordar entre si. Se um fala, a salvação é só pela graça, aí vem um outro e fala, não, a salvação é pela graça e pela lei. Peraí. Então, isso seria uma discordância. Então, eles tiveram esse critério, e aí várias discussões. Pensa, gente, a gente sabe como é que funciona isso, né? Vem um e levanta a mão e discorda e fala, como é que a gente chega a um consenso? Sim. Muita briga, tanto que não fechou o cânon. Até 1500 ainda era uma discussão. Os livros eram o mesmo, mas eles não tinham batido o pé e dogmatizado, falado, é isso aqui e não pode colocar coisa a mais. Até porque a Igreja Católica tem a tradição de colocar a tradição católica no mesmo peso que a Bíblia, porque eles creem que, como eles são profetas de Deus também, como eles são homens de Deus, Deus está falando por meio deles, assim como falou através dos apóstolos, né? Porque eles é que herdaram a tradição apostólica na visão deles. Bom, mas em toda essa discussão, como é que conseguiu chegar a alguma coisa? A gente pode usar vários argumentos para defender a Bíblia. Inclusive vai ter pessoas que se especializam em essa questão, nessa parte mais histórica, né, para comprovar que esse aqui é um livro que realmente é fiel, que não teve adulteração, que não teve nenhuma falcatrua. Mas sinceramente eu acho isso assim, um pouco perda de tempo. No final das contas, a gente chega ao consenso, a ideia de que isso aqui é palavra inspirada, de que todos esses livros que estão aqui são de fato inspirados por Deus, por causa do mesmo princípio que eu estava falando no começo. É porque é o próprio Espírito Santo que confirma ao nosso coração. E a gente também crê na providência de Deus. A gente acredita que Deus quis nos deixar esse agrado. Ele não deixou a gente numa bagunça, numa desorganização, de modo que a gente não saberia qual é a verdade. Porque Deus se revelou para os homens, e Ele mesmo, durante a história, que se encarregou de que esse testemunho se preservasse fiel ao longo dos séculos, e graças a Deus por isso. Então, por mais que os homens tentem modificar ou mudar o foco, no final das contas, mesmo lá, por exemplo, em 1500, quando teve a Reforma Protestante, a gente tinha os textos, a gente tinha a base, a gente tinha os evangelhos, e por mais que o evangelho já estivesse corrompido e pervertido naquela época, bastava eles ler os evangelhos, o que Jesus realmente tinha dito, e aí eles voltavam para a verdade cristocêntrica, a verdade da graça, a verdade acerca de Cristo. Certo? Deixa eu ver que oração aqui. Eu vou dar... Essa apostila é grande, mas eu vou só passar por cima assim, lendo, para vocês terem, porque isso aqui é a confissão
de Westminster com algumas palavras alteradas. Bom, como se demonstra que as Escrituras são fiéis à palavra de Deus? Demonstra que essas Escrituras são fiéis à palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes, pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus através da revelação de Jesus Cristo, o objetivo central das Escrituras, que é Jesus, e pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer, para edificar e confortar os crentes na salvação. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que elas são realmente fiéis à palavra de Deus. O que as Escrituras principalmente ensinam? As Escrituras ensinam principalmente o dever que Deus requer do homem. E qual é o dever? É apenas crer. Que é crer, e o que o homem deve crer acerca de Deus, a saber, no seu Filho Jesus Cristo, que é a revelação de Deus. Aí a gente vem aqui, e eu vou ler com vocês porque acho que eu vou ler só essa parte aqui. Acho que para ficar mais interessante o texto, que vocês tenham em mente que isso aqui foi escrito, não completamente, tem algumas palavras minhas aqui também, mas uma parte disso aqui foi escrito lá em 1647. Então, assim, é um documento histórico também, né? Olha só. Ainda que a luz da natureza e das obras da criação manifestem de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens sejam inexcusáveis, agradou ao Senhor em diversos tempos, em diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e contra a maldade de Satanás e do mundo, por inspiração do próprio Espírito Santo, foi registrado por escrito o testemunho dessa revelação pelos profetas e apóstolos. Isso torna as Escrituras Sagradas hoje de suma importância, mesmo não tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Essa última parte aqui é nossa. A Confissão de Westminster fala o contrário, essa última frase. Ela fala que já cessou aquele antigo modo de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. O que a gente crê? A gente crê que Deus fala igualzinho falava antes? Não é bem isso. É que a gente não encerra dessa forma dogmática. A gente acredita que Deus faz o que Ele quiser. Então, se Ele quiser aparecer agora aqui para a gente e falar com a gente, é o próprio Deus que vai estar falando com a gente. Por que eles têm essa ênfase de falar que já cessou aqueles antigos modos? Para não chegar nenhum picareta e começar a falar que, não, Deus me disse, então porque Deus me disse, a minha palavra tem o mesmo peso que a Bíblia e tal. Como aconteceu, por exemplo, com a Ellen White, que é a principal fundadora do Adventismo. Eles têm algumas coisas que eles não colocam em pé de igualdade com a Bíblia, mas ela meio que fala que o próprio Deus revelou para ela a interpretação correta e tal. Então, assim, essa rigidez deles é muito importante. Eles falam sola scriptura, é um dos solas da Reforma Protestante, é somente a Escritura, nada mais. E eles vão dar uma ênfase para o texto e vão dizer que Deus já não se revela como antes. A gente meio que acredita na mesma coisa, só que a gente não fecha isso, porque a gente também acredita que Deus é soberano para se revelar a hora que a gente quer. Mas se é assim, então o que nos garante se alguém está falando a verdade? O que vai nos garantir se Deus vai se revelar ou não para alguém? Como é que a gente sabe e tal? Isso aí a gente tem que confiar totalmente em Deus. Porque a nossa posição é de que, em parte, a Reforma Protestante quis ter uma garantia de que eles iam ficar na verdade. Só que a gente não acredita que existem garantias. A gente não acredita que a Bíblia é uma garantia absoluta. A Bíblia é uma forma de garantia. Mas a única garantia absoluta de que a gente não vai ser enganado
é o próprio Deus. É o próprio Deus atuando na história, é o próprio Deus nos guiando. Porque se a gente não acredita que Deus vai nos guiar, então nada vai ser capaz de nos guiar. Essa é a nossa posição e, assim, no final das contas é só um detalhe, né? Bom, eu acho que eu vou já encerrar por aqui. Eu não sei se eu vou falar só desse primeiro ponto aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler em casa. O primeiro ponto fala o seguinte: os livros geralmente chamados apócrifos, não confirmados em sua inspiração divina, não fazem parte do cânon das Escrituras e não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus. Tem alguns livros que foram escritos durante aquela época dos apóstolos que também foram inspirados. Só que qual que é a questão? É que a gente não sabe. Esses aqui a gente tem certeza absoluta. Aqueles a gente não sabe. Pode ter algum livro perdido? Pode. Mas não interessa tanto para nós. Por quê? Porque esses livros aqui já são suficientes. Eles já revelam tudo que a gente tem que saber sobre Jesus. E fora que um pouco de rigidez nesse sentido é muito importante. Por isso que a gente tem esses livros também com uma forma canonizados. Isso aqui é a nossa regra de fé. Pode ter outros livros que vão falar a mesma coisa que está na Bíblia, e, portanto, sim, eles também são inspirados. Só que, em regra, esse aqui é a última palavra. A gente sempre confere na Bíblia, discorda da Bíblia, porque isso aqui a gente sabe, tanto por revelação, tanto também pela coerência do discurso do Evangelho há tantos anos, há tantos séculos. Então, a palavra final que eu quero deixar sobre esse assunto é o seguinte: isso aqui é um ouro para nós, é uma bênção de Deus, é o testemunho dos homens que viveram com Deus. Mas a nossa confiança, em primeiro lugar, está sempre na pessoa de Deus, que é viva e que atua no presente. E não atua só no passado, nem vai atuar só no futuro. Ele atua no presente. É por isso que a gente até consegue compreender as palavras que estão aqui. Muitos dos judeus, por exemplo, que estavam na época de Jesus, presenciaram o próprio Jesus, ouviram Jesus falar na frente deles e não conseguiram aceitar, não conseguiram compreender. Por quê? Porque eles estavam com o coração fechado, mas também porque havia um mistério ali de Deus com aquele povo e Cristo se revelando para aqueles escolhidos, para aqueles pequeninos, para aqueles que estavam com o coração aberto, é claro. E então a questão é o próprio Deus que se revela no coração do homem e não as nossas artimanhas, o nosso modo de querer controlar as coisas. Acho que esse é o resumo de tudo. Bom, eu vou encerrar aqui. Acho que é melhor encerrar e a gente conversa, faz algumas perguntas.